Leonardo Galizé. Agora começou a chegar gente, ó. A Abigail não tá nessa turma? Cara, que massa isso aí. Tô trabalhando pra Globo agora. Logo mais trazendo mais Cuida notícias. que vão dizer que tu é comunista. Não, ela não tá se queixando hoje, não tá braba. Só pode que ela comeu bastante no meio-dia. Mas que horror, cara. Já tá gravando, Leonardo? Azar. Deixa eu fazer um teste aqui. Assim fica a tela inteira pra vocês, gente. Acho que fica Sim, melhor, professor. né? Sim. Eu Bem acho mais mais legal. bonito assim. Só que daí tu não consegue escrever, né, professor? Só tem isso, eu acho. Ah, tá bom, parei. Mas tu escreve aonde que eu não entendi? Não, mas é que lembra que tu ia desenhando e ia mudando as coisas? Marcando com marca-texto. Mas tu não acha meio brabo o PowerPoint aparecendo assim? Ah, professor, tanto faz pra mim. Meio amador? Esqueci que tu tem coisas meio que profissionais. Coloca para apresentar. Tu acha melhor? Eu tô procurando o chat aqui que eu perdi. Pera aí. Onde é que tá esse troço? Ixi, não tá aparecendo. Aqui. Não fala em influencer. Essas coisas de influencer aí não tá com nada. Esse vai para esse lado. E esse vai para esse. Tá, vamos lá. Ah, mas tu consegue ver o... Sim, você nota? Quem é que tá na corrida aí? Ah, acho que fui eu, não desliguei o áudio. É pior que... Lembra que na última aula eu consegui botar diferente a apresentação. Ah, com fundo preto. Não, ela tava diferente. Tinha uma barra em cima. Não lembro como eu tinha feito isso. Vamos ver se é aqui. Não é aqui. Professor, Hum. é que tu pode diminuir essa parte ali do lado também. Não, eu sei. É que eu acho feio aparecer isso aqui, ó. Parece que o cara tá fazendo uma apresentação baseado no... Mas aperta na setinha ali do canto, professor. Em cima. Essa? Não, em cima. Aonde, Ed? Embaixo de comentários tem uma setinha. Ali em cima, professor. Ah, tá. Tu quer tirar aqui? Ah, mas fica... Tá feio igual. Eu não tô achando muito social isso aqui. Mas tudo bem, vamos assim. Eu perdi o chat de novo. Tá aqui. Tem que ficar no trabalho aqui enquanto estamos na aula, né? Todos. Ó, ficou assim a minha tela, vou mostrar para vocês. Estão vendo? Tem um troço de cada lado. Vamos lá. Começando. Agora eu entendi, Leonardo. Figura. A aula hoje é basicamente sobre aterro sanitário.
lembrando que aterro não é a única opção de destino final dos resíduos, é uma delas, certo? Então nós temos nos resíduos a coleta, o transporte e o destino final. Então, nós vamos falar agora sobre o destino final mais usado no nosso país, que é aterro sanitário. Não é a única opção. Existem várias outras opções. Essa é a mais usada, mais viável economicamente no momento, certo? É o mais usado, o mais recomendado e o que está se buscando. Mas tenham em mente que não é a única opção. Existem outras. Também não é o único serviço. O serviço de resíduos sólidos urbanos não consiste em apenas ter um aterro. Eu tenho que coletar o resíduo, eu tenho que transportar ele até um destino final e eu tenho que fazer o serviço de destinação final, que no caso é um aterro. Sempre pense em resíduos sólidos em 3 serviços. Dificilmente é o mesmo pessoal que faz todos. O serviço de coleta é uma empresa ou um órgão público, seja lá o que for, especializado no serviço de veículos. O transporte também. Por outro lado, o destino final, no caso de aterros, são pessoas especializadas em terraplanagem, tem que ter uma área, são serviços muito diferentes para o mesmo prestador de serviço fazer. Nada impede. Eu estou contando que é a prática. São empresas diferentes que trabalham com diferentes serviços. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre aterro, certo? Origem e formação dos resíduos é o que nós falamos na aula passada, mas é só uma lembrança, né? Então, são muito heterogêneos, tem tudo que é tipo de resíduo no que consiste os resíduos sólidos urbanos. Há muita variação em função da característica da cidade, do tipo climático, sazonal, uma região litorânea, o resíduo numa época do ano é de um tipo, noutra época é outro. Existe essa diferença. Mudanças das políticas econômicas de um país também interferem muito. Uma das formas de avaliar a economia de um país é pelos resíduos. O tipo de resíduo e a quantidade. Quanto mais resíduo é gerado, mais pujante é essa economia. É meio um contrassenso, mas é um indicador atual. Isso aqui nós falamos na aula passada, tá, gente? Só relembrando. Pode ser rural e urbano, orgânico e inorgânico. Orgânico é uma coisa que é uma coisa putrescível. Origem residencial, comercial, industrial, saúde, público e especial. Quanto à biodegradabilidade, como esse resíduo vai deixar de existir? Então, seria o facilmente biodegradável, matéria orgânica putrescível, cascas, erva, moderadamente, mais longa a putrefação, dificilmente biodegradável, madeira, couro, borracha, plástico, ele vai se decompor, mas em muito tempo. E o não biodegradável, metal, vidro, rocha, solo, são coisas que já estão na sua forma final. A grande dificuldade é prever a geração no futuro. A grande dificuldade é prever qualquer coisa. A geração de resíduo é uma das piores. A gente não consegue prever nada, né? Tudo é uma perspectiva baseada numa equação formada a partir do passado. Então, a gente espera que o que aconteceu no passado aconteça de novo. Isso é uma previsão. O Edio viveu de tal jeito, até seus 20 e tantos anos. Daí a gente consegue fazer uma equação de como foi a vida dele até aqui, e eu não sei por que cargas d'água nós imaginamos que daqui para frente vai ser igual.
Daí bota as variáveis na mesma equação e vai seguir. Ele pode dar uma guinada na vida e viver completamente diferente. Então, a previsão é algo, sinceramente, muito frágil hoje em dia. Muito mais robusto que há 10 anos, mas muito mais frágil que daqui para frente. Talvez com inteligência artificial nós consigamos ter mais variáveis nisso, mas é frágil a previsão. Esse gráfico eu falei na aula passada que eu ia passar de novo, então, só para lembrar a diferença do resíduo com o passar dos tempos. Então, foi aumentando a parte plástica e diminuindo a parte de matéria orgânica facilmente putrescível. Então, menos material, menos casca, menos comida e mais plástico. Um exemplo, o cidadão que comprava, ia no mercado e pedia 200 gramas de presunto. Botava num saquinho e trazia. Hoje em dia tu já tem aquilo embalado com um isoporzinho e tal. É mais matéria, é mais plásticos. Isso não é bom nem ruim, isso é diferente, certo? A gente não sabe se daqui a um tempo isso vai mudar mais um pouco. Mas essa é uma tendência do que vem acontecendo. A disposição, lembrando da última aula, isso aqui é 2008, era 76% a céu aberto. 10 anos depois, 8 anos depois, 2016, nós já estávamos com mais da metade em aterro sanitário. Então, houve uma revolução enorme. E partimos agora para o destino final. Quais são os problemas da disposição inadequada? Poluição do solo, incêndio e poluição visual. Social é a presença de catadores. E a parte de saúde pública diretamente ligada aos catadores e vias indiretas. Todos essas variáveis são presentes como problemas por não ter um destino correto. O maior problema por não ter um destino correto para quem está trabalhando nisso é a parte judicial. É o medo de ser preso. É um crime ambiental. Certo? Então, todas essas esferas aqui são muito importantes, mas aonde aperta o sapato é o crime ambiental. Primeiro critério e mais importante na definição de uma possível área para aterro é tu achar o local. Isso envolve muita coisa, gente. São muitos fatores envolvidos. O alto grau de urbanização e ocupação intensiva do solo restringe a disponibilidade de áreas próximas aos locais de geração. Então, é difícil ter locais próximos à cidade. E nem possível de tu botar um aterro encostado na cidade, né? Até pela execução do serviço que vai ser feito ali dentro. O que deve se levar em conta? Parâmetros técnicos, diretrizes federais, estaduais e municipais, aspectos legais, legislação, plano diretor, polo de desenvolvimento local e regional, distância de transporte, via de acesso, aspectos políticos sociais. Veja só, aspectos políticos sociais relacionados à aceitação do empreendimento pelos agentes políticos, pela mídia e pela comunidade, e além de fatores econômicos. Mais adiante nós vamos entrar mais nisso, mas vocês vão ver que a parte político-social é importantíssima para funcionar um aterro. Nós, engenheiros, temos a tendência a pensar que, havendo um critério técnico, é o que a gente precisa. É técnico, faça-se. No aterro é um pouco diferente. Pode ser tecnicamente viável em tal região, e não há uma aceitação político-social, e isso não vai funcionar. O que teria que ter nessa área? Menor potencial para a geração de impactos ambientais. Então, fora da área de restrição ambiental, aquífero menos permeáveis, solos espessos, declividade apropriada, distância de habitações, cursos d'água e rede de alta tensão. Vocês pegam um mapa e vão escolhendo isso, sabe? Áreas possíveis.
maior vida útil do empreendimento, menores custos de instalação e operação. Então, eu vou precisar de menor infraestrutura, não é tão longe da área urbana, mas também não tão perto. Disponibilidade de material para cobertura. A cobertura do aterro é feita com argila. Se eu construir um aterro numa área que tem argila, fica mais barato. Como eu faço no litoral? Eu importo argila. O maior custo de um aterro no litoral é a importação de argila. Caminhões de terra para cobrir o aterro. Eu não posso cobrir com areia. Aceitação social, menor oposição da comunidade vizinha. Isso é interessantíssimo. Aqui em Santa Rosa se tentou fazer um aterro anos atrás e ele não saiu por falta de aceitação. E quando não há aceitação, o que mais tem é pessoas procurando dispositivos legais para impedir que aquilo funcione. É isso que acontece. E, na época, esse local encontraram um impedimento legal que não poderia ter aterro num raio de 20 quilômetros de aeroportos. E colocaram na parede, ou o aterro ou o aeroporto. Ficou-se pelo aeroporto. Nosso aterro mais perto é Giruá. Temos sorte, cidade de vocês também é sorte estar tão perto que foi construído ali. Esse aterro, houve muito problema na hora da execução pela aceitação. As pessoas não admitiam diziam que Giruá seria a capital do lixo. Hoje a movimentação financeira que o aterro tem, a quantidade de dinheiro que gera para o município é a maior empresa do município. A quantidade que ele gera de imposto, de SSQN, é incrível. Mas é difícil aceitar que a tua cidade é uma coisa cultural. Eu vou receber lixo dos outros. É complexo isso. Teve uma outra situação bem interessante. Teve um aterro construído entre Tucunduva e Tuparendi, na localidade chamada Campininha. Esse aterro foi construído pelos dois municípios e eles conseguiram brigar e não operar o aterro. Uma empresa de fora veio, ganhou fizeram um processo licitatório, sei eu como lá, mas eles operaram o aterro por um tempo. O que aconteceu? Passou a ser privado, né? E não tinham dispositivos legais tais que impedisse o que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles passaram a não receber resíduo de Tucunduva. Trocou o prefeito, eles não gostavam do prefeito. Tucunduva tinha que mandar para Palmeira das Missões, tendo um aterro dentro do município. Certo? Tinha alguma coisa de errada nisso? Tinha do contrato mal feito, mas legalmente eles podiam fazer isso. Então, hoje esse aterro foi mal operado por 7, 8 anos, a empresa fechou, deixou de existir, não tem mais nem endereço, não tem de quem cobrar, e tem uma montanha de lixo lá a ser recuperada, que alguém vai ter que pagar. Então, tem muita má fé nessa coisa, nesse meio. Mas a gente tem que pensar em melhorar. Qual o tamanho de área necessário? Principais fatores, então. Cobertura da coleta. Quanto vai ser, quanto da cidade eu vou cobrir? 100%? Rural, urbana, só urbana? População, crescimento populacional. Geração per capita. Qual a geração desse resíduo? E modelo de produção, nível econômico. Nós vamos pegar a região metade sul do Rio Grande do Sul. É muito baixo o nível econômico. A geração de resíduo é de uma forma. A região central, a região lá para o lado da região metropolitana é bem mais desenvolvida e o recurso é diferente. Deixa eu só abrir um mapa, já que eu estou falando isso, para vocês terem uma ideia disso. Tá, mas eu quero pegar todos. Deixa eu ver se eu pego todos, só um pouquinho. Peguei só um.
compartilhar o mapa. Ó, vejam aqui. CRVR, Companhia Rio-Grandense de Valorização de Resíduos. Existiam várias empresas, todas formaram com o tempo um grande conglomerado, e hoje os aterros principais são dessa mesma empresa. Eu só abri esse mapa, depois nós vamos ver um por um, para vocês verem onde é que estão os aterros. Tem o de Giruá, que cobre toda essa região. Isso aqui é só não chega a ser um aterro deles, é um negocinho lá em Vitor Greff, não é muito grande. Santa Maria, Minas do Leão e região metropolitana. Por que está concentrado aqui? Isso é uma análise que qualquer empresário tem que fazer. Onde é que está a maior quantidade? Não adianta eu botar um em Uruguaiana. Até é importante. Importante para socialmente, economicamente, isso aqui dá dinheiro. Entenderam? Aqui está a quantidade de resíduo do estado. Isso aqui é uma fórmula que eu acabei de falar, que eu dei o exemplo do Edio antes. É como é gerado, como a gente estima o que vai acontecer. Então, geração, população atual, geração de resíduo atual e cobertura. Quantas pessoas, quanto de resíduo e quanto por cento eu estou cobrindo é quanto eu vou gerar de resíduo por dia. E a geração futura, que é essa fórmula bonita aqui que vocês botem na capa do caderno para dizer eu faço engenharia. Faz uma postagem no Instagram. Eu faço engenharia. É bacana. Todo mundo se apavora. Mas não tem nada de mágico nisso. Percebam, ó. Cada parcela dessas cresceu um pouco. Então, a população é população vezes 1 mais o incremento populacional, quanto cresce por ano, elevado ao número de anos. Se nós pegarmos a Itália, é negativo. Ainda mais com o que está morrendo hoje. Está diminuindo a população. Então, o grande problema, eu sempre fico fazendo umas divagações, mas vamos lá, o grande problema é saber esse incremento populacional. É tudo estimativa, né, gente? Quanto cresceu até hoje? Vai continuar crescendo. A gente não sabe, são inúmeras variáveis. Mas tudo bem, você calcula assim. Esse valor YP é pouquinho, gente. Uma vez eu botei numa prova 0,83 e um aluno botou 0,83, cresceu 83% ao ano. A população dobrava. Era uma cidade de coelho, estava dobrando ano a ano. Não é isso, isso é um crescimento diminuto. Mas só entendam a fórmula, tá? Então, isso aqui serve para qualquer coisa, mas para resíduo a gente usa assim. 1 mais quanto está crescendo por ano vezes o número de anos. Isso aqui serve para o teu salário. É o meu salário de hoje, o PO, mais quanto vai aumentar por ano elevado o número de anos que tu quer saber quanto vai ser no futuro. Tá? Geração é a mesma coisa. Geração hoje, quanto cada pessoa gera. 1 mais o incremento de geração. Esse incremento vai depender, economicamente, vai depender de cultura empresarial. Muita coisa influencia. E o número de anos. E a cobertura futura que a gente fala em 100%. Não vamos pensar nada menos que isso. As etapas para escolher a área. Eu fico bastante tempo nessa parte da área que é para vocês entenderem a importância que tem isso. Onde vai ser o aterro? Aterro não é por cidade, aterro é regional. Até você pensou um tempo atrás, são políticas que vão mudando, né, gente? Mas você pensou um tempo atrás em consorciar. Nós vínhamos, o país estava numa fase de pensar em empresas públicas pesadas, fortes, etc. Hoje não é mais. Daqui a uns anos vai ser de novo. Isso aí são ciclos. Bom, o que você pensava? Que regionalmente existiriam aterros públicos, bancados pelo contribuinte, para fazer esse serviço. Não deu certo, não conseguiu se realizar.
Até porque para consorciar tu vai depender aí de 20, 30, 50 municípios, metade deles são brigados com a outra metade e nunca vai sair. Mas era uma ideia. Nunca vamos ter aterro por cidade, tá, gente? Fora é uma metrópole, mas são regionais. O aterro de Minas do Leão cobre 150 municípios. Giruá já deve estar beirando 100. Então, eu tenho que regionalizar, que nem aquele mapa que eu mostrei na outra aula, que ele tinha que ficar mais amarelo que verde. Mais municípios exportavam do que importavam. Não posso ter um monte de aterrinho. Vamos matar uma área só. Então, como é que se faz essa escolha? Mapeamento das restrições, daí tirei as restrições, tem locais possíveis. Pré-seleciono essas áreas, listo essas áreas, faz pesquisa e visita as áreas. Então, nessa visita tu vai ver qual é melhor que qual. Tu nunca vai ter uma opção só, tu vai ter uma lista. Faz projeto conceitual e estudos iniciais, então é só um esboço, um escopo de projeto, uma perspectiva de custo. Capacidade da área, indicativo de custo, investigação de campo na área preferida. Entre elas, tu escolheu a melhor. Confirma isso, prepara o estudo de viabilidade e decide, vai ser essa área. Nós vamos fazer uma planilha depois, uma matriz, mas isso aqui deveria servir para qualquer decisão da vida de qualquer pessoa, tá? A gente decide no empurra, mas deveria ter um pesos e medidas. Critérios, então, para escolha de área. Seleção preliminar, critérios de seleção são técnicos, econômico-financeiros e políticos sociais. Política não é político partidária. Política são líderes que respondem pelo conjunto da cidade. Se prioriza os critérios, seleciona a melhor área, análise da área selecionada, pondera os atendimentos dos critérios e está escolhido. Deixa eu só chegar lá. Olha só. Estudos necessários. Nós não vamos ver todos, mas só para vocês terem noção do tamanho disso. Estudo geológico, geotécnico, pedológico, relevo, água subterrânea, clima, legislação, socioeconômico, arqueológico é um problema. Se tu achar algo indígena, tá vetada a área. Ela não vai poder ser usada. Em Horizontina aí era para sair uma estação de tratamento de esgoto e encontraram resíduo arqueológico. A área está morta, não vai poder sair. Isso há 10 anos. O projeto teve que ser todo refeito, todas as redes para outro lugar, nova licitação. 10 anos se perdeu. Tu sabe onde que era isso, senhor? Não sei. Não lembro. Só deixa eu pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês o... Um minuto, deixa eu abrir aqui. Esses estudos que eu mostrei, não sei quem já fez engenharia ambiental aí, tem que ser feito um estudo de impacto ambiental, que tem todos esses estudos. Esse aqui é o de Giruá. Olha o tamanho do negócio. Ó. Deixa eu ver o que interessa aqui. Equipe. Só isso aqui de engenheiro, etc, etc. A RT deve ter umas 20 aqui dentro. Todos os estudos estão aqui, gente. Certo? Imaginem a dificuldade e o preço que é fazer algo assim. Então...
Professor, e a capacidade desse aterro de Giruá? 500 mil habitantes. Vamos ver onde é que diz aqui. Ele foi projetado e executado para 500 mil habitantes. Vou ter que achar depois. É 500 mil habitantes durante a vida útil dele. Mas ele é todo projetado com áreas de aumento. Já que estamos falando dele, gente, deixa eu mostrar, já vamos olhar ele. Tá aqui o bicho, ó. A cidade de Giruá é aqui. Ali no trevo vocês entram e vêm até aqui. Células já cobertas. Isso aqui já está usado. Célula sendo preenchida com resíduo. Lagoas. E aqui a parte operacional, né? Aqui é entrada, balança, escritório. Jazida de argila. É bem interessante. Vocês querem ver um mais legal? Esse aqui. Minas do Leão. Vejam o tamanho dos locais de retirada de carvão. Aqui é o aterro. Olha o resíduo. Aqui. Esse é o maior do estado. São Leopoldo. Esse de São Leopoldo é o aterro que eu mostrei na última aula, aquelas fotos do serviço de saúde. Lagoas. O aterro está aqui. Ó, não vai muito mais, mas aqui está o resíduo, os caminhões deixando. O lixiviado sendo tratado, e aqui onde era o serviço de saúde. Deixa eu só responder aqui, gente. Voltamos. Então, esses aqui seriam os critérios técnicos para a seleção da área, econômico-financeiros e político-sociais. Não vamos ver cada um, mas o que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. A prioridade. A prioridade número 1 para a escolha do local é o critério ambiental. A 2, político-social. 3, econômico. 4 é técnico. Quer dizer que a opinião técnica é o 4. Tem várias coisas na frente. Primeiro tem que estar ambientalmente correta a área. Depois, político-social. A audiência pública tem que ser aprovada, a população tem que estar a favor. O prefeito lá, toda a função tem que estar a favor. Depois, econômico, tem que ser viável, tem que funcionar. E, por último, técnico. Entenderam? Não é assim, aqui tecnicamente é bom. É alto, não tem rio, bababá, bababá. Não é só isso. Tem outros condicionantes a serem vistos. Então a gente constrói uma matriz. Essa matriz é interessante vocês entenderem para tudo. Mas eu boto o peso, então. O critério 1, ambiental, tem peso 10. O critério 2, 7. E o 6 tem 1. Eu vou baixando o peso, vai tendo menos importância, certo? E eu faço isso aqui, ó. Isso aqui é uma matriz, é chamado
uma análise multicritério. Isso aqui, cada um é um critério, e eu fico dando valor para isso, peso. Tá? Nesse caso aqui eu botei atende, não atende. Então, proximidade de curso d'água. É prioridade 1, é ambiental. A área 1 atende, a 2 atende, a 3 atende. Proximidade de núcleos residenciais, a 3 não atende. Vocês entenderam? Eu tô dando valor para 3 áreas para conseguir entender qual delas está certa. Isso é tu criar uma métrica, o que a gente faz com nota. Como que a gente, não é a melhor forma que existe, mas como que eu sei que fulano aprendeu mais que o outro? Vai ter um valor ali, que é chamado de nota. Eu estou dando nota para as áreas. Dessa forma aqui. Ó. Então, prioridade de pontos 10. As 3 atenderam, então é 10 para as 3. E eu vou fazendo para cada critério dando nota. Atende, não atende, atende, não atende, atende, não atende. E o peso de cada um. No final, o somatório, a que tiver mais nota, vai ser a melhor. Sei lá, o Leonardo quer comprar um carro. Vai fazer vários critérios, o que vai mudar, o que não vai mudar, e vai dar nota. E vai ver se é bom ou ruim. Faça isso antes de casar. Tente. Mas não pode ser na empolgação, tem que ser criterioso, tem que dar nota direitinho. Mas entenderam? A gente tenta criar um valor entre um e o outro para a coisa funcionar melhor. Essa é a ideia, certo? Sempre que vocês tiverem que tomar uma decisão empresarial também, crie uma análise multicritério. É a melhor coisa. Análise multicritério é um nome bonito. Mas é tu elencar valores para as coisas. Melhor, pior, melhor, pior. Tá, e aí? Faço ou não faço? A vida seria bem mais fácil se fosse assim. E tem que ter um critério, eu quero. E aí? Não, é porque eu quero. Quanto vale isso? 100. Beleza. Se der zebra, azar, eu quero. Entenderam? Vamos lá, então. Projeto do aterro. As decisões fundamentais. Se for municipal, teria como projetar e operar o aterro? Quais os padrões de projeto que serão adotados? E o aterro utilizará equipamentos automotores ou compactação e métodos manuais, etc. Tem que ter uns critérios iniciais, certo? Esse slide aqui é meio chovendo molhado, mas ninguém mais faz manual, tá, gente? Rolinho manual. Hoje em dia, você faz aterro, a compactação é com grandes compactadores. Deixa eu tentar, eu quero mostrar uma imagem para vocês do maior aterro do mundo aqui. Vou compartilhar. Não, aqui. Esse é o maior aterro do mundo. Puente Hill, na Califórnia, Los Angeles. É gigantesco o monstrengo aqui. Os caminhões americanos deixando resíduo, é bem interessante. Vamos ver se eu consigo uma foto do rolo pé de carneiro para vocês verem. Não tem aqui. Esse é o maior aterro do mundo. Tá aqui o rapaz. Ó. Onde é que eu parei? Aqui.
Então é tudo mecanizado hoje em dia. Basicamente, a operação do aterro consiste em receber o resíduo, esse resíduo é destinado ao local correto e depois é compactado. A forma de compactação sempre é dessa maneira aqui. Isso aqui é uma coisa interessante para saber. Eu começo na parte inferior, claro, não tenho como encher de resíduo em cima e não embaixo. Então, vou fazendo uma estrutura. Resíduo, resíduo, ó, cobertura diária. Daí faço aqui, 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 aqui. Eu só posso cobrir com a quantidade correta de argila quando ele atingir a cota máxima. Essa cobertura diária é uma cobertura fininha só para não ter problema e eu tenho que retirar. Senão vou criar microaterros e esse aterro não vai passar pelo processo de putrefação nunca. Então, ele tem que estar apodrecendo. Então, se vocês virem um aterro de um dia para o outro sem lixo, ele não está funcionando. A célula em operação, até atingir a cota, ela tem que ver aquela parede de resíduos, certo? E vai pressionando. Formas. Então, trincheiras escavadas, esse aqui é o mais usual, tá, gente? Ele é um pouco profundo e uma quantidade superior. Aqui tem um aterro só superior, no plano, e encostas. Esses de encostas é muito relativo. Geralmente uma encosta é um local rochoso. Eu não posso fazer um aterro num local rochoso. Criam-se veios no solo e o lixiviado vai direto para o lençol freático. Isso só é possível se eu encontrar uma depressão numa encosta argilosa. É muito difícil isso. Já é uma montanha por ser rochosa, senão não seria. Então é muito difícil encontrar um local assim. Evolução bioquímica do aterro, uma parte totalmente química, que a Joyce ia se divertir com vocês, mas o que nos interessa. Esse gráfico aqui, o que a gente tem? Composição dos gases do aterro em função do tempo. Com o passar do tempo, a quantidade máxima de gases é na quarta fase aqui. Se vocês observarem, é mais ou menos no meio da vida útil do aterro, lá pelos seus 25 anos. Um aterro de 50, um aterro de 30, 15 anos. O máximo de gás gerado por ele, certo? Olha aqui, como é que funciona. Composição do lixiviado. Na fase 3, seria no 1/3 da vida útil a maior quantidade de lixiviado. Quais são os impactos sobre o ambiente desses aterros? Emissões líquidas, gasosas, poluição sonora, então, geralmente são áreas rurais que são feitos aterro e começa a entrar caminhão, um trânsito muito maior de veículos, pessoas. Existe um impacto ao ambiente? Existe. A gente só tem que pesar isso. Vai existir, não tem como evitar. Vai ter poeira, impacto sobre a paisagem. Os indiretos, problema sanitário, valorização de energia, recuperação de área degradada, muita coisa vai acontecer. Quanto caminhão que está chegando em Giruá que não chegava antes, a partir da existência desse aterro. São mudanças muito grandes. Quanto combustível o posto está vendendo a mais? E o carinha que vende pastel na beira da estrada. Existem impactos. A gente não consegue dimensionar todos, mas a gente tem que procurar chegar o mais longe possível disso. Isso aqui eu já botei em prova, tá, gente? O que deveria ter num projeto de aterro? Memorial descritivo, memorial técnico, cronograma de execução, desenhos e eventuais anexos. Se tu tirar o nome aterro e botar residência unifamiliar, é a mesma coisa. Seguimos. Todos essas opções são projetos específicos que têm que ser feitos. Tratamento de resíduo, tratamento da base, operação, drenagem da fundação, cobertura, drenagem de águas pluviais, drenagem do lixiviado, drenagem de gases, estabilidade dos maciços, coleta e tratamento de lixiviado, tratamento de gases, registro de operações, sistemas de detecção de vazamentos,
plano de emergência, fechamento final do aterro e monitoramento. Cada um é um projeto específico com ART. Em outras palavras, um aterro gera bastante emprego para nós, gente. É bacana isso. Cada um pode fazer uma parte. Vamos começar pelo primeiro. Agora nós vamos, até o fim da aula, separar esse aterro em projetinhos. Nós não vamos fazer os projetos, mas para vocês entenderem para que serve cada um. Todos vocês têm condições de fazer todos os projetos. Não é nada de outro mundo. Mas tem que entender o que tu quer com o projeto para ver o que tu vai fazer. Certo? Não os passos do projeto. Qual é o objetivo final do projeto? Beleza, eu sei onde eu quero chegar. Vocês, como engenheiros, têm ferramentas para chegar lá. Então, o que é a drenagem pluvial? Qual é o objetivo? Coleta e escoamento das águas das chuvas, evitar erosão dos taludes, minimizar a infiltração, diminuição de geração de lixiviado, remover águas pluviais que caem sobre a área já coberta, que vem da bacia contribuinte. Temos o aterro. O projeto de drenagem pluvial é fazer com que toda a água que venha de outras regiões não entre no aterro. Eu tenho que desviar essa água. Eu já tenho um lixiviado grande dentro do resíduo, eu tenho a chuva, essa água que vem de fora eu vou ter que desviar. Canais escavados no solo, solo revestido de concreto, meia cana de concreto, tubo de concreto, materiais alternativos. Eu vou dimensionar a quantidade de chuva com o que a gente viu em hidrologia e vou afastar isso com o que a gente viu na segunda parte da hidráulica, condutos livres. Então, quanto de água, quanto cada tubo suporta transportar. Quem de vocês já fez hidrologia? O Leonardo deve ter feito. Está começando sábado outra hidrologia. Eu vou virar uma arara esse semestre. Mas isso aqui é hidrologia, tá, gente? Não vamos entrar no mérito, é só para rever. Quem não viu ainda vai ver inteiro. Mas essa é a fórmula que a gente vê quanto de água foi gerado pela chuva, a vazão da chuva, certo? Então, C, coeficiente de escoamento, quanto da chuva vira vazão, I é a intensidade da chuva e A, a área onde isso está chovendo. Eu vou ter uma vazão. Eu vou calcular uma segunda vazão maior que essa, que transporte essa quantidade d'água. Não se assustem, isso é uma fórmula da intensidade da chuva. Ninguém vai calcular a intensidade ninguém vai calcular a fórmula da intensidade da chuva. Nós vamos buscar esses locais, cada hidrologia raiz, cada local tem sua equação da chuva. O local mais fácil de achar, plano de saneamento. Vai ao poder público e peça, eu quero plano de saneamento. Lá tem um volume sobre drenagem urbana que tem a equação da chuva. Vocês vão inserir dois parâmetros, que é o tempo de retorno e o tempo de concentração, que vocês vão escolher, e vai ter a intensidade da chuva. Isso é hidrologia, tá, gente? Aqui a gente precisa saber a quantidade de água que a chuva gerou. Não tem como eu calcular um cano sem eu saber quanto de água eu tenho que transportar por ele. É a base disso. Essa equação da hidráulica, essa todo mundo já viu, tá? Esse Q tem que ser maior que esse. A chuva gerou isso. O cano transporta mais que a chuva. Então, isso aqui vocês calcularam meio semestre em hidráulica. 1 sobre N, N de Manning. Manning é a rugosidade do material, vai ter um N conforme o tipo de material. E não coloquei aqui. Raio hidráulico, área molhada sobre perímetro molhado. Declividade do canal, gente. Quanto do canal ele está inclinado, certo? Lá no projeto. Esse Q tem que ser maior que o outro.
Tá? Isso nós vamos ver daqui a uma, duas... Na terceira aula depois dessa, a gente começa a mexer de novo com drenagem, que são as mesmas equações. Drenagem subterrânea. Primeira drenagem pluvial, tá? Tranquilo. A outra, subterrânea, a drenagem da água inferior ao aterro. Temos que escolher a área que tem menos, que teria menos probabilidade de água subterrânea. Mas não havendo opção, se preciso for, eu vou ter que fazer uma drenagem disso. Eu não posso, de forma alguma, que o lixiviado chegue no lençol freático. Esse é o maior crime ambiental de um aterro. Não posso ter água do aterro ao lençol freático. A obra mais importante no aterro é a impermeabilização, até corroborando com o que eu falei agora há pouco. O que precisa ter essa impermeabilização? Estanqueidade, durabilidade, resistência mecânica, resistência a intempéries e compatibilidade com os resíduos. Eu não posso botar um tipo de resíduo que abra minha impermeabilização. Pensem, gente, eu estou fazendo uma impermeabilização que eu vou botar uma parede ali de 10 metros de resíduo que ela não pode abrir em 30 anos, 40, 50. Eu não posso tirar esses resíduos e mexer, fazer um conserto. É para sempre. O que a gente procura usar em impermeabilização? Argilas compactadas, geomembrana sintética e membrana dupla de geotêxtil, etc. O melhor impermeabilizante que tem ainda é a argila, compactada em larga escala. Mas a gente faz projetos compostos. Aqui temos algumas opções. Simples. Resíduo, argila e o solo natural. Então, só argila. Ou resíduo, geomembrana e solo natural. Esse aqui não é o ideal. Primeiro esse. Tem um segundo aqui. Resíduo, geomembrana, argila e solo natural. E um duplo. Resíduo, geomembrana, argila, areia, argila, areia. Não. Areia, geomembrana, argila e o solo. Ou seja, o lixiviado passou pela geomembrana, passou pela argila, a areia empurra para o lado, porque o fluxo é melhor do que descer. Passou pela areia, tem mais uma geomembrana e mais uma argila, certo? Isso é o suprassumo. Tem um melhor ainda que nós vamos ver depois, que ele consegue ter mais importância. Alguns valores, gente, só para você saber, então. Permeabilidade da água à argila é na ordem de 10 na menos 7 centímetros por segundo, quanto passa pela argila. Tá? E aqui tem outras permeabilidades, só para ter uma ideia. No nosso caso, tem que ser menor que 10 na menos 7 centímetros por segundo. Vejam, 7 zeros depois da vírgula. Para esses 7 zeros, centímetros por segundo poderia passar. Eu fiz um curso de aterro bem longo uma vez e o professor falava que não existe material impermeável. Existe menor permeabilidade. Mas nessa classe aqui de 10 na menos 7 é praticamente impermeável. Vejam, 10 na menos 7 centímetro. 1 centímetro é 10 milímetros. É 10 na menos 7 isso. É praticamente nada. Certo? Então, qualquer sistema de impermeabilização que tenha critério mais robusto que 10 na menos 7 centímetros por segundo não serve. Nós costumamos usar uma composição de sistemas para aumentar o critério, para deixar mais seguro. Esse aqui seria o ideal. Muito robusto. Geomembrana, um dreno de brita, argila compactada, PAD, argila compactada, dreno de segurança, argila compactada e solo natural. O lixiviado teria que passar por tudo isso.
Vamos só somar para vocês verem o tamanho que dá isso. 30 centímetros, mais 30 dá 60. Aqui tem milímetros, não conta. 60 mais 1 metro, 1,60, mais 21, 80, mais 1, 2,80. São 2,80 m. Isso aqui, ó. Impermeabilização da base. É praticamente um pavimento de impermeabilização. É, sem sombra de dúvidas, a obra mais importante de um aterro. A impermeabilização da base. Se vocês observarem, nada mais é que um trabalho de terraplanagem. Areia para um lado e para o outro e alguma coisa especializada de geomembrana. Aqui alguns trabalhos sendo feitos, imagens antigas, geomembrana sendo colocada. Tenham bem claro, a geomembrana, quando eu fiz o curso de aterro, o professor ele era meio radical, ele dizia que a geomembrana era psicológica. Porque é muito difícil as pessoas verem tu jogar. Mesmo que eu tenha 3 metros de argila compactada, é difícil as pessoas verem tu jogar aquela sujeira na terra. Então tu bota uma lona. Mas ela ajuda, ela tem uma permeabilidade muito boa, não tem tantas propriedades, ela não resiste à punção e tal, mas ela ajuda muito. Como é feito a borda superior, né, para evitar que entre alguma coisa por aqui, essa impermeabilização é mais ou menos que vocês aprenderam na construção civil. Estimativa de vazamento pela base. É só um cálculo que tem que estar no projeto, mas o que a gente faz? Mesmo com toda essa impermeabilização, eu tenho que propor um possível problema e entrada de água para a base de lixiviado. Aqui é como se calcula, e essa seria a vazão. Nós não vamos calcular isso aqui, nada, mas só para vocês entenderem o que acontece. No projeto eu calculo quanto de água vai passar e vou propor, se der algum problema, o que vai passar é tanto. E medidas de contenção disso. Certo? O órgão ambiental sempre exige isso. Ele não aceita que não tenha essa parte. Impermeabilização superior. Vejam que ele é 10 vezes menos restritivo que a inferior. É 10 na menos 6. O que é essa impermeabilização superior? Eu montei a montanha de resíduos, eu vou impermeabilizar por cima para evitar que comece a entrar mais água. E isso vai aumentar o lixiviado e sobrecarregar a base, a impermeabilização inferior. Alguns aterros, vamos lá, gente, isso é uma coisa antiga, mas não tem 100 anos. Então, na história da humanidade, isso é um segundo. Está todo mundo aprendendo ainda com isso. É uma coisa empírica. Mas, esse aterro Puente Rio, eles pegaram e fizeram piezômetros, cavocaram para ver como é que estava a putrefação de áreas com 30 anos de uso. Tinha jornal intacto. O que é isso? Ele passou por um período de mumificação. Aquilo parou de apodrecer, congelou. E não é o interesse nosso que isso aconteça. Eu quero que aquilo apodreça e faça parte do sistema. Eu não quero que eu tenha resíduo para sempre. Eu tenho que ter uma matéria orgânica podre misturada com solo. Adubo. Então, alguns locais eles estão retirando o lixiviado e jogando de volta para acelerar o processo de putrefação. Mas eu não posso, eu tenho que impermeabilizar a superior para evitar que venha a água da chuva. A drenagem pluvial evita que o córrego, que a quantidade de água entre no aterro. Eu vou drenar. Mas essa impermeabilização é a própria chuva. Eu quero que escorra, vou fazer um capacete nele. Isso aqui, o que é feito geralmente? Gente? Um dreno de areia, PAD, argila da cobertura, e depois tem um solo com propriedades melhores para que crie gramíneas, etc, etc.
Já falamos sobre isso, tá? Vocês vão ouvir inúmeras vezes como chorume, mas o correto seria lixiviado ou percolado, porque é um líquido que está passando. O chorume é só o líquido do lixo, do resíduo. Mas esse que fica lá embaixo tem água que mistura e tal, então ele faz uma lixiviação, ele lava. Bom, eu fiz uma impermeabilização muito robusta. Todo esse líquido vai ficar contido no aterro e vai formar uma bacia, certo? Eu tenho que dar um destino para isso, senão eu vou afogar meu resíduo. Eu vou ter só resíduo molhado, cheio de lixiviado e chorume. Não é o que interessa. Então eu vou ter que fazer um dreno. Eu vou ter que, da mesma forma que eu fiz o pluvial, eu vou ter que dimensionar a quantidade de lixiviado, dimensionar tubos e dar algum destino para isso. Vamos lá. Esse lixiviado não tem tratamento. Não tem. O que nós fizemos? Uma lagoa impermeável e eu jogo todo o lixiviado para dentro da lagoa e eu tenho que calcular de tal forma que a incidência de radiação evapore X por dia, que seja o mesmo X que está entrando. Então ela se mantém no nível. Lembram que eu falei ontem, quem estava na aula de saneamento 1 sobre estação de tratamento de esgoto? Uma lagoa de estabilização? A lagoa é muito melhor que uma lagoa de lixiviado, porque essa lagoa de estabilização trata. Mas o lixiviado eu estou mantendo o nível. Eu estou colocando essa sujeira num local seguro, mas não estou aumentando. Eu estou perdendo água por evaporação e está entrando lixiviado em quantidades compatíveis. Ela não vai transbordar nunca. Essa fórmula gigante, dá para botar no Instagram também, lá vocês podem postar lá, eu faço engenharia, hashtag. Mas não tem nada demais. Vejam, a quantidade de lixiviado gerado. Entrada devido à precipitação, então, quanto entrou de chuva, pluvial de fora do terreno, alguma coisa que passou. Entrada de irrigação ou recirculação, se eu tenho recirculação de lixiviado. Contribuição de água devido à decomposição dos resíduos. O resíduo está decompondo, está saindo água. Infiltração pela base. Se alguma quantidade de água entrou por baixo. É um absurdo, mas vamos considerar. O que sai? Escoamento superficial, evapotranspiração, hidrologia, quem não fez ainda vai aprender a partir de sábado. Variação da umidade armazenada no solo, de cobertura e variação armazenada nos resíduos sólidos. É todas as entradas de água e algumas saídas, balanço hídrico. O difícil é calcular cada variável dessas. O que eu recomendo? Tenham esses estudos aqui e usem bibliografias. Como os outros fizeram? Não um, pega 10. E vê mais ou menos como o pessoal calculou, quanto que foi gerado, mais ou menos. Isso são bibliografias. Alguém estudou e vocês têm que buscar. Trabalhos técnicos, trabalhos científicos, mestrados, doutorados. Tem muita coisa. Qual a vazão de projeto? Seria 1 sobre o tempo, que nós estamos calculando, precipitação média anual, área do terreno, e esse coeficiente que é o grau de compactação. Quanto geraria, certo? Gente, é uma estimativa, tá? Pode mudar o tipo de resíduo. Isso é baseado no resíduo que temos no momento X. Como se dimensiona esses drenos? Isso é muito importante. Vocês vão ver que essa parte de aterro é bem empírica. Não é tão técnica como o resto da engenharia. Até porque é uma coisa não tão tantas vezes feita e não tão antiga. Então a gente não tem tantos exemplos. Aí vamos pensar assim, vamos ter 1000 exemplos. Poxa, se tu for pegar um pilar, tem 1 bilhão de exemplos. Então, quais são os parâmetros a ser cuidados? Instalado imediatamente acima da impermeabilização, a tubulação, o dreno de lixiviados.
Dimensionado de forma a evitar a formação de uma lâmina de líquido de lixiviado superior a 30 centímetros. Então, na base do aterro, o máximo que eu posso ter de líquido é 30 centímetros. Seria aquela zona molhada inferior. O máximo. Meu tubo tem que ser suficiente para transportar isso. Construído de material quimicamente resistente ao resíduo e ao líquido, eu não posso entupir um tubo desses, tá, gente? Ele tem que suportar de alguma forma ou de outra e não pode sofrer obstruções. Como eu calculo, né? Isso aqui a área é o diâmetro, então a vazão que eu vou transportar, que é a vazão gerada, sobre um K vezes a declividade. K é essa permeabilidade. Mais ou menos o que a gente calcula em drenagem, tá? Não é nada diferente disso. Verificação da velocidade, vamos lá. Por que se verifica a velocidade? Uma velocidade muito alta, eu vou corroer as paredes do tubo. Uma velocidade muito baixa, eu vou depositar a sujeira no fundo do tubo e vai entupir. Então, eu tenho uma faixa a ser usada. Projeto de drenagem. Os guri aí já devem ter visto isso. Drenagem de campo de futebol. É a mesma coisa. Diferença. A drenagem de campo de futebol ela está inferior à base. É profunda. Essa aqui, essa tubulação, está acima da impermeabilização. Está no meio da brita. Daquele dreno, da quantidade de brita aqui, ó, gente. Aqui, ó. Dreno de brita. Tá? A tubulação está aqui, são tubos perfurados. Ele está ali dentro. Mais uma fórmula para vocês postarem. Fica tão bonito. Mas o que é isso? Distanciamento entre os drenos. Certo? Se quiser usar uma fórmula, etc. Ou, nesse tipo de drenagem aqui, filling. Certo? Quanto mais se tu dimensionou, é que nem quando vocês dimensionam armadura. Tu tem uma área de armadura. Tu vai dividir isso pelo número de barras conforme o diâmetro. É que nem aqui, eu tenho uma área para transportar água, lixiviado. Eu vou fazer tantos tubos de tal diâmetro e vou transportar a mesma quantidade. Opa, tranquei aqui. O que eu preciso que vocês entendam? Isso é uma coisa longa, essa aula é pesada, eu sei, mas que vocês tenham aquela noção ampla da coisa, tá? Isso é um monte de informação, é pesado, é denso. Mas vamos lá. Quais foram os projetos que nós fizemos até agora? Drenagem de pluviais para tirar a água que vem de áreas lindeiras. Drenagem do lixiviado para retirar a água que caiu, que está lá no fundo do aterro. Impermeabilização inferior, para não deixar contaminar o lençol freático. Impermeabilização superior, para diminuir a quantidade de lixiviado. Por enquanto fizemos 4. Drenagem de biogás. Drenagem de biogás, durante o processo de putrefação, está gerando gás. Num gráfico nós vimos antes que na metade da vida útil do aterro é o pico do gás. Eu tenho que tirar esse gás. Eu não posso deixar ele dentro do aterro, sob risco de causar uma explosão. Não seria, vamos lá, uma explosão física, tá, gente? É muito gás comprimido e explodiu. Não precisa ter como é que chama? Um estalo, um estopim, algo que gere isso. Eu vou gerando gás e explode. Eu corro esse risco. Eu posso romper uma parede, etc, etc. Então, eu tenho que drenar o gás. Vamos lá. Eu posso usar esse biogás para gerar energia? Posso, tá? Cadê meu negócio aqui? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos usar o gás para gerar energia, tá? Estou abrindo uma página aqui para vocês. Trocou, hein?
Abriu o Google? Câmbio. Abriu a página do aterro? Sim, abriu. Tá. Vamos gerar energia a partir do aterro. Cobre tudo isso aqui de lona. Se tu conseguir e aguentar a primeira tempestade, gere energia a partir do biogás. Deixa eu só achar uma imagem aqui para mostrar para vocês o que eu quero fazer. É isso aqui, ó, gente. Tá? Fazer isso aqui em cima do aterro. Uma coisa é fazer numa área rural. Outra coisa é um aterro inteiro, tá? É algo meio impossível. Aqui, ó. É um biodigestor. Eu estou juntando gás, aqui tem mais uma. Estou juntando gás para gerar energia. É possível, mas ainda eu tenho que drenar todo esse gás. Vejam esse aqui. Ó. Pô, são áreas pequenas. Eu estou falando de 10 hectares. É muita coisa, tá? Mas temos que evoluir na questão tecnológica para isso ser possível. O que eu faço com o gás? A maioria dele é o biogás, olha o que ele tem aqui. Ó. Grande parte dele é metano e dióxido de carbono, CO2 e metano. Propriedades do metano estão aqui. E aqui, alguns gases traço. Gás traço são gases que têm pequeníssima quantidade que fazem parte. Então, o biogás do aterro é metano e CO2. CO2 é gás carbônico que vocês estão gerando aí. Até ontem eu vi um estudo. Gente, o que tem de nego fazendo estudo de coisa maluca. Que o uso de máscara faz tu respirar CO2 e tu vai passar mal. Viram essa? A Priscila. Tu saiu do hospital, né, Priscila? Então tu não tem mais esse problema de respirar CO2. Todos os médicos devem estar loucos respirando CO2. Mas o cara fez um estudo disso. E tem uns malucos postando isso achando que não tem que usar máscara. Cada um faz o que quer. Bom, o que eu faço no CO2? No biogás? Passei rápido aqui que é a geração, tá? Aqui que interessa. Eu construo drenos verticais. Qual é a intenção? Que esses drenos encapsulem o biogás e joguem para cima. Ele é mais leve que o ar, então ele sobe. Vocês fizeram, quem já fez projeto hidrossanitário? Faz assim. Tu não fez, Ed? Estamos fazendo. A gente está fazendo Tá. agora. Então, quando vocês fizerem o projeto sanitário, vocês coloquem tubo de ventilação. Senão eu vou caçar vocês depois de formado, se tiver banheiro fedendo por aí. Que as pessoas não gostam de fazer tubo de ventilação. O gás é mais leve que o ar. Então ele sobe. Eu só tenho que criar um gradiente que favoreça essa subida. Certo? É até meio, eu tenho meio vergonha de mostrar isso, mas vocês vão achar engraçado como é que você faz esse projeto, tá? São drenos verticais. Para o cálculo, pode-se utilizar equações de fluxo de fluidos em meio poroso. Como é que é o nome da disciplina antes da hidráulica? Eu já dei essa disciplina. Como é que é? Antes da hidráulica? Tem hidráulica e projeto hidrossanitário. Não, antes da hidráulica tem uma disciplina que é transporte de Fenômenos gases. transporte. Hã? Fenômenos de transporte. Não tem mais fenômenos de transporte antigo, Leonardo. Tá. Não fiz nenhuma outra. Hã? Eu não fiz nenhuma outra, foi só essa. Tem fenômenos de transporte? Tinha outro nome. Tem fenômenos ainda, professor? Não, é fenômeno, sim. Para mim que era mecânica dos fluidos. É isso, fenômenos de transporte, fenômenos. Então é em fenômenos que você vê isso aqui, tá? Deseja-se pequenas pressões no interior do aterro, então tem que evitar pressão. Na prática, adota-se o dimensionamento empírico.
que é o dimensionamento empírico? É o jeito que o Leonardo dimensiona pilar hoje. Ele vai lá e diz, sempre funcionou assim. Por que eu vou mudar? Tá? Então, são grandes seções, são tubos de 50 a 100 centímetros, preenchimento com brita 4 ou 5. Tu pode colocar um tubo perfurado no interior ou não. Raio de influência de 15 a 30 metros e distância máxima entre drenos 50 metros. Então, vocês fazem o quê? Peguem um mapa do aterro e façam círculos de 30 metros no CAD e vão botando uma bolinha do lado da outra. Pá, 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 pá. Esse é o projeto. Daí tu faz uma RT e cobra. É bastante empírico. Mas é isso aí. Porque o que você quer? Tu quer tirar o gás dali. Então não tem muito critério se escapar um pouco para lá, um pouco para lá. Eu quero sair com o gás. O que costuma se fazer? Lá na ponta do aterro em cima, tu criar uma chama. Essa chama não é para queimar o gás. É para te, sem precisar ir lá medir, saber que ele está funcionando, que ele não está obstruído. Se todas aquelas chaminazinhas estão com uma chaminha, todos estão com gases saindo. O que me importa é tirar o gás de dentro, para não gerar uma bomba relógio. Plano de disposição dos resíduos, como que eu vou jogar esse resíduo? Entenderam? Vamos lá. Ó. Por exemplo, giro A. Olha o que eles estão fazendo com o resíduo. Plano de disposição. Isso aqui são células fechadas já. Ó. Já está coberta. Isso aqui já foi feito. Agora eles estão usando essa célula. Eles têm projeto para vir para cá ou para cá, não lembro bem. Por que está sendo feito assim? Tem um projeto. Aonde eu vou jogar hoje? O que eu vou fazer? Para que lado? De que forma? Quando? Tu tem que ter um projeto de trabalho. Como vai ser feito? Seria bem interessante visitar lá, gente, mas é bem difícil. Eles não gostam muito. E o problema é isso aqui. Todo mundo quer tirar foto até para ter informação e coisa. E às vezes tu tira uma foto com uma coisa não muito... Pegou algo desapercebido, daí já vira popular e bababá, e vira um caos. Então, a tecnologia nos ajuda em muito e nós perdemos de conhecer as coisas. É muito difícil. Tive um aluno que fez o TCC dele lá, mas não pôde ir uma vez. As informações são todas sigilosas, é bem complicado. Mas é um direito da empresa, né? A empresa não pode criar prova contra ela, né, gente? Você coloque no lugar dos caras. Vamos na pizzaria do Edio lá, tirar foto do cabelo em cima da calabresa. Talvez seja um fio de cabelo que teve uma vez em 10 anos, mas teve um cara que tirou foto. E isso dá um problema gigantesco. Então, tá complicado, sabe? Até a Corsã tá difícil de conseguir visita. Voltei. O que é o plano de disposição, então? Sincronizar o avanço das células, tanto horizontal quanto vertical, com o cronograma da implantação do aterro. Então, eu vou completando células e vou criando células novas. Isso é uma lógica. Permitir a fácil drenagem das águas pluviais a montante da frente de serviço. Isso aqui é interessante, ó, deixar a frente de serviço de costas para a entrada do aterro. Então, a frente do aterro é aqui. Eu boto o resíduo aqui. Ou seja, eu não estou chegando no aterro e vendo a parede de resíduos. Gente, isso é só estético, tá? Só para não ver aquela montoeira. Mas se tu não tiver opção, paciência. Sempre que for possível, partes do aterro devem ser aterradas até sua cota final. Até em cima. Tentar manter a frente de serviço de costas para a direção do vento. Então, o vento vem daqui, a frente de serviço bate aqui. O vento faz assim, ó. Ele não está pegando a sacola e jogando para cima. São cuidados que tem que se ter. Mas tu conseguir todos, muito difícil. Eu acho que esse é o último critério que a gente vai usar antes de imagens, mas vamos lá. Vocês estudaram solos? Acredito que sim. Sabem muito mais que eu sobre isso.
Estabilidade de aterro e estabilidade de solos. A diferença dos solos é que tu tem um coeficiente de atrito interno estabelecido para o solo e tu pode calcular em cima disso. No aterro, eu tenho resíduo. O coeficiente de atrito é uma loucura. É sacola com terra, com um potinho, tudo misturado. Mesmo que nós queiramos apenas resíduo orgânico de fácil putrefação, acaba passando muita coisa. Então, como que eu vou calcular a estabilidade desse aterro? Eu sempre vou usar o princípio da precaução. Tomar o máximo de cuidado possível para evitar alguma erosão. Então, propriedades geotécnicas dos resíduos, que é o que eu falei, são muito variáveis. Propriedade geotécnica da camada de cobertura intermediária e final, essa eu vou ter. A base e a cobertura são solos. Inclinação e altura do talude, presença de gás e presença de água infiltrando que vai machucar. Linha de ruptura potencial, essa é uma. Perdi o canto do aterro. Essa aqui é outra, até a base. O problema é essa aqui, gente. Que eu perco a parede do aterro e arrebenta a minha impermeabilização junto. E daí, depois de passado o período de quarentena, vocês fujam para a Argentina. Porque isso é um crime ambiental. Os três são, mas esse de baixo é inafiançável. Os três são inafiançáveis. O de baixo é inexplicável. Não tem muito o que fazer. Então, a estabilidade é uma questão complexa. Cuidados na adoção de parâmetros bibliográficos de resistência. Dados indicam uma diminuição dos parâmetros com o tempo, então ele vai ficando mais frágil. Sistemas de drenagem de líquidos e gases são indispensáveis para a estabilidade. A altura de projeto em função da estabilidade. Posso fazer uma parede tão alta que possa romper. Sempre, quanto mais inclinado, melhor. Controle da compactação. Cobertura final pode ser considerada um elemento de contenção, então ele encapsula. E importante implementar sistemas de drenagem pluviais. Toda essa água que chega não machucar o aterro. Aqui tem dois cálculos que vão estar lá no material de vocês, é para a semana que vem. Algumas questões só básicas. Quem irá operar? Tem dinheiro para fazer isso? Essa segunda pergunta é sempre aonde estouram os problemas dos aterros, gente. Sempre. Tem dinheiro para ele operar? E a operação? Onde os resíduos serão dispostos em cada fase da vida útil? Quais as atividades de preparação do sítio e de engenharia serão necessárias? Como lidar com os problemas ambientais? Pássaro, vento, sacolas, incêndio, gás lixiviado. Eu vou ter problemas. E eu vou ter que ter projetos do que fazer com esse problema. Quais equipamentos, materiais e pessoal serão necessários para a operação? Qual a documentação e administração são necessários? Qual o monitoramento? Monitoramento, gente. O aterro terminou, fechou, não recebe mais resíduo. Tu vai continuar monitorando por 30, 40 anos. Isso tem que estar no custo atual, que tu vai seguir pagando. Quando e como cada parte do aterro será complementada e encerrada? O que é o ideal? Tu não vai fechar o aterro e parar de trabalhar com isso. Então, tu vai ter outro e o pessoal que faz o monitoramento do atual, tu usa para fazer o monitoramento desse. Isso é o ideal. Vejam as instalações como é básico. Cerca, portaria, balança, escritório, refeitório, vestiário sanitário, galpão para manutenção dos veículos, pátio de estocagem de materiais, acessos internos, iluminação, água, luz, telefone e internet. É simples. Tudo isso que nós falamos, ó, tem uma estruturazinha aqui, e o resto aqui, 2 prédiozinhos. É isso aqui. Não tem? Tem nada além disso. Eles querem asfaltar isso aqui agora.
Operação diária, então, tu recebe os resíduos, deposita os resíduos e manutenção geral do aterro. Com cuidado, funciona que é um relógio. Olha aí. Compactação dos resíduos. Isso aqui não existe mais, tá, gente? Isso aqui terminou, já era. Não tem compactação manual. E essa aqui é a compactação com o trator de esteira. O que eu tentei mostrar para vocês era o rolo pé de carneiro lá de Puente Rio. O compactador deles é com 4 rodas e cada roda é um rolo pé de carneiro. É um Frankenstein, o troço é muito grande. É gigantesco. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Vamos ver se esse aqui dá para ver. Não, aqui eu só consegui... Quem deu a disciplina de estradas para vocês? Rodovias? É. O André? Ele falou do Moto Scraper? Ou não? Talvez. Ele passou acho, quase todos os veículos de Cara, terraplanagem, de rodovia e assentamento. eu acho que eu não vou conseguir a imagem para vocês. Eu consegui só um canto do... Aqui é o caminho. Cara, eu consegui! Tá, vou compartilhar. Eu não vi nada aqui, que o cara fez uma estufa dessa com a própria merda. Leonardo. Olha aí o tamanho do bicho. Ele vai compactando e empurrando. Esse é o aterro. Esse aí eu acho que não, pessoal. Não, isso aqui não. Isso aqui só tem no aterro. Estou mostrando para vocês como é que é a compactação em Puente Rio. Comprar um desses ali para as O que eu obras. queria que vocês vissem era isso aqui, ó. Isso aqui é um Moto Scraper. Eu fui mal na prova quando eu fiz isso, por isso que eu nunca esqueci. Ele retira a terra, deixa retinho e transporta. Isso ele passou, sim. Moto Scraper. Viu? Saneamento 2 é cultura. Onde é que eu tô? Aqui. Certo? A compactação é feita... Vamos fazer assim, ó, gente. Espera aí. Não desligue, não desligue. Não é esse, é esse. É muito melhor dar aula assim que eu posso fazer esse negócio. Olha aqui, ó. Agora não preciso mais procurar. Tá aí, ó. Vamos botar esse pra cá. Não. Pronto. Tá aí o bicho. O que a gente via em rodovias era aquele que eu mandei no grupo, professor, que era o mais comprido, que ele ia fazendo meio que tudo. Mas tu botou no brinquedo? Um Moto Scraper de brinquedo? Não, mas é aquele padrão ali, é aquele mais comprido, não é esse mais... Moto Scraper. É um nome bonito. Seguimos a vida. Entenderam o que é isso? Isso aqui é um trator de esteira, ó, gente. Opa. Isso é um trator de esteira. Ele tem esteiras e vai empurrando. E o peso dele vai baixando. Esse aqui, ele já faz o serviço do pé de carneiro. Ele vai compactando tudo. É um monstro. Um Frankenstein. Tá aí a característica física-química do lixiviado que eu comentei na aula passada. Vejam aqui, ó. DBO. 40 mil. A do esgoto é 300.
Ele é intratável, tá, gente? Praticamente impossível tratar. Processos de tratamento do lixiviado, certo? Vocês podem analisar aqui assim, ó, tem cada critério e se é bom, regular ou ruim, tá? Evaporação natural, bom, 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 tudo bom. É o único que é tudo bom. Ou seja, a melhor maneira de tu resolver o lixiviado é jogar numa lagoa, incide radiação, evapora e ali vai ficando um resíduo. O que a gente vai fazer com esse resíduo? Vocês vão descobrir, vocês estão se formando, né, estudando engenharia, vão achar formas de resolver esse resíduo. Monitoramento. O objetivo do monitoramento é que ele esteja sendo trabalhado conforme o projeto e preservando todas as questões ambientais, sem nenhuma falha. Isso aqui é até o fim da vida útil do aterro, tá, gente? Vida útil é depois que ele apodreceu inteiro e eu posso usar para outra coisa. Águas superficiais, águas subterrâneas, emissão final do lixiviado em unidade de tratamento, gases, resíduos aterrados. A cada quanto tempo eu faço a verificação? Usos futuros do aterro, então, agricultura, florestamento, paisagismo, recreação, habitação, industrial. Habitação é complicado, né? Tu meter casa em cima de um negócio desses. Tem várias cidades por aí que tu cavoca 1 metro e acha sacola. Aqui na nossa região. Aqui em Santa Rosa tem 3, 4 aterros no meio da cidade aqui. 3, 4 lixão antigo. E ninguém sabe que era lixão, porque quem viveu naquela época já morreu. Os usos. E aqui umas imagens só para vocês terem noção do que é um aterro que rompeu. O que é isso, gente? Isso aqui é uma coisa parada. Olha como é que o cara está protegido. O Covid não passa nem perto dele ali, o amarelinho. Não tem como estimar o que sai daquilo ali. O tipo de gás que está saindo daquilo ali. É um troço que está tendo um processo de degradação contínuo e ele rompeu. Esse é o pior. Primeiro, o cara fez o aterro do lado de um corpo hídrico. O aterro rompeu. E tudo que saiu daqui foi para o rio. Esse cara é o mito, hein? Hã? Esse cara é o mito. Esse cara aí, ele só não é pior que o cara da barragem de Brumadinho. Se a coisa fosse séria, o pessoal de Brumadinho lá, eles seriam presos, eles, todos parentes e todos que não nasceram ainda da família dele. O cara já nascia preso. O que os caras fizeram lá é inexplicável, né? Assim, ó, é um crime ambiental incontrolável e não tem nem como medir o que aconteceu lá. E não tem nem como tu imaginar se um dia a coisa vai se recompor. É pior ainda. Que afloramento de lixiviado. Deixa eu só fazer uma coisa com vocês antes de terminar. Com dor de garganta. Acho que eu tô com problemas. Era aqui. Sai coisa. Vamos ver se tem outros. Aqui, ó. Haha, bichão, velho, ó. Engenheiro tem que gostar de máquina. De motor. Isso aí é engenheiro mecânico. A gente gosta de máquina. Vocês estão assistindo, então. Olha o tamanho do bicho. Tá aqui ele, ó. Ságalo, velho. Olha aí. Olha o tamanho dessa pá.
Aqui ele está trabalhando. Ó. Pessoal presente. Sempre. Isso aqui é um pouquinho menor, gente. Notaram que ele faz o serviço de compactação e afastamento. Vou comprar uma miniatura desses pro Edio para ele ver. Cara, eu tinha umas miniaturas, não sei onde foram parar. Eu, miniatura só Hot Wheels. Tava Miniatura pra mim só Hot Wheels. Cara, eu achei no AliExpress umas moedinhas de bitcoins à venda. Dá pra enganar um pessoal com aquilo. Mas, manda umas pra cá. Ele parece aquele, o rico. rico.com.você. Só falta ser rico agora. Não, mas ele também não é. Bah.